Bem, senhores, dando sequência então ao nosso vídeo, aqui o pessoal do sétimo ano, tá? Referente à aula do dia 10/8, a matemática 2, a parte de geometria, capítulo 16, no volume 3, ok? O assunto é triângulos, o assunto abordado, e esse capítulo é uma sequência do anterior, do 15, e ele só trata exercício, não tem parte teórica. Então, corrigindo as conceituais, questões conceituais aí para a galera ficar legal, certo? Na questão 1 aqui não tem a parte do texto, tá? O que é pedido lá é o seguinte, é para você observar esse triângulo aí descrito e definir os seus elementos, escrever os seus elementos, dizer quem são, tá? Na letra A ele pede os vértices, na letra B está pedindo os lados desse triângulo, na letra C os ângulos internos. Então você olhando bem para ele, você já está observando seus vértices. Aqui estão eles, ó. P, Q e R. Muito tranquilo, são os elementos desse triângulo, ok? Vértice. O que é o vértice? Só refrisando aí. O vértice é esse ponto aqui, ó. Aqui eu tenho 3 vértices, porque se trata de um triângulo. E de um vértice a outro eu tenho um segmento de reta, que configura-se, se revela no lado do triângulo, num dos lados. Falando em lados, temos aqui o lado S, tá vendo? Esse lado S é o segmento PR, tá? O segmento PR. O lado U é o segmento PQ. E o lado T, evidentemente, é o segmento QR, certo? Ângulos internos, a letra C está pedindo. Bem, ângulos internos, eu tenho um ângulo aqui, ó, tá vendo esse ângulo? É o ângulo QPR, tá aqui, ó, certo? Temos esse outro ângulo aqui, ó, é o ângulo P, QR, aqui, ó. Melhor, ele já foi aqui, né, primeiro. O ângulo QPR tá aqui em segundo, certo? E por fim o ângulo QRP, ou você pode chamar de PRQ. Tá? Você representando dessa forma aqui, ó, como os outros. A letra que está no meio, você coloca um acento circunflexo, dando a notação de que se refere a um ângulo, ok? Mas você poderia dar ali outros nomes. Poderia chamar esse ângulo de ângulo beta, esse ângulo de ângulo teta, por exemplo. Esse ângulo de ângulo gama, ok? Então, seguindo, bem tranquilo, não tem nada de mistério aí, foi bem relax, você viu que é só observar esse triângulo aqui exposto e dizer quem é, escrever quem são os seus elementos. Os elementos de um triângulo são vértices, lados, os ângulos internos. Okay? Na segunda questão agora, o que está sendo pedido é verificar a condição de existência para um triângulo que tem essas medidas aqui de lado. 3, 5, 7 unidades aí de comprimento, unidade de distância. Ok, então vamos aferir isso daí, né? Vamos conferir, vamos verificar. Bom, atendendo a regra, né? Enfim, atendendo a condição de existência, você pega dois lados de um triângulo, né? Faz a subtração entre eles, certo? E o seu módulo tem que ser menor que o outro lado. Certo? Então, se eu peguei aqui, ó, 5 menos 3, o módulo que é 2 é menor que 7. E a soma entre eles, no caso aqui é 8, está sendo maior que 7. Uma outra forma, então, de você ler isso daí, né, fazer uma outra leitura. Um dos lados, né, ele tem que estar entre a diferença, ou melhor, um dos lados tem que estar entre a medida, melhor dizendo, a medida de um dos lados tem que estar entre o módulo da diferença e a adição, ou soma, entre os outros dois lados. Ok? Pronto, você definiu aqui. Vamos lá. 7 menos 5, o módulo é 2. Tá aí. Aí o 7 mais 5, 12. Então o 3 ele está entre ali o 2 e o 12. Ele é maior que 2 e ele é menor que o 12.
Numa terceira aqui situação, você tem o 7 menos 3, o módulo 4, ok? O 5 é maior que o 4, o 5 também é menor que o 10. Você vai somar o 7 mais 3. Portanto, você tem condição aí de existência desse triângulo aqui, 3, 5, 7. Ok? Simples assim. Terceira questão. Aí na terceira questão ele pede para você utilizar o compasso, tá? E a régua. Aqui já está feito para você. Aí ele te dá duas medidas lá, 2, 3 e 7. E pede para você aferir, ou seja, verificar se há uma condição de existência para esse triângulo. Perceba aqui que eu tracei, né, uma reta e aqui eu milimetrei, ou seja, coloquei aqui medidas, impus aqui unidade, certo? Você faz aí com a tua régua, vai fazendo conforme o teu espaço aí na tua folha. Pega o compasso, mas aí cada unidade aqui, tá vendo? Aqui tá o início, tá o zero aqui, tá vendo? Cada unidade aqui, tá vendo? Esse pedacinho tem que ser a mesma distância para você conferir de forma precisa, senão vai dar ruim, tá? Beleza, eu tenho 2 aqui, ó, de 0 até o 2, de 0 até o menos 2. Então você tem aqui uma circunferência de raio 2, por exemplo. E eu tracei toda a curva, fiz toda, né, o arco completo aqui. Beleza? Você perceba aqui, ó, que eu tenho um espaçamento de 2 unidades, certo? Essa circunferência aqui, eu abri o compasso em 2 centímetros, por exemplo, 2 milímetros aí, na medida que você fizer, ou 2 unidades conforme você aqui representar. Você pode aí definir a unidade, contanto que seja aqui congruente, tá? Sejam de mesma medida. E eu aqui, ó, tracei uma circunferência de raio 3, tá vendo? 1, 2, 3 unidades, certo? Aí você tem aqui, ó, do 0 até o 7, que representa o maior segmento, isto é, o maior lado desse triângulo. Completei aqui a circunferência de raio 3. Aí você percebe que sobra essa parte aqui, ó. Se sobrou essa parte aqui, não tem condição de formar um triângulo com essas medidas aqui, né? E você pode conferir até de uma outra forma. Você pega os menores lados desse triângulo, ou melhor, desse suposto triângulo, que é 2 e 3. 2 mais 3 dá 6. Opa, 6 é menor que 7. E se você aplicar a regra que a gente trabalhou em cima, você vai verificar que vai dar ruim também. Você não vai poder confirmar um triângulo. Não existe condição de existência com essas medidas aqui. 2, 3, 7. Ok? Então, para encerrar, gente, aqui na questão número 4, questão número 5, bem interessante. Deixa eu posicionar aqui de uma forma mais adequada. O texto ele diz o seguinte: eis aquele triângulo ali, um triângulo ABC. Ele nem coloca ali a grafia, nem desenha o triângulo. Eu que desenhei o triângulo ali para você enxergar. E ele diz que o triângulo ele é obtuso em A. E definiu, ou melhor, eu defini um ângulo ali, o titulando, né, ou nomeando, melhor dizendo, como alfa. Em referência aqui à letra. Aqui, digamos que a gente teria um ângulo beta, aqui o ângulo gama. Beleza. Lá no gabarito, na letra D, ele tem de uma forma textual essa resposta aqui. Esse ângulo aqui, que é um ângulo obtuso, a medida dele está entre 90 graus, que é um ângulo reto, e 180 graus, que é um ângulo raso. Ok? Então, essa é a definição. Você tem um triângulo ali ABC, conforme você está vendo, ele é obtuso em A, e significa que esse ângulo, que eu estou chamando de alfa aqui, ele está entre 90 e 180. Então, ele é maior que 90, ele não é igual, tá vendo? Ele é maior que 90, e ele
é menor que 180. Então ele está entre 90 graus e os 180 graus, tá? Abertos, ambos abertos. E questão 5, para a gente finalizar essa correção das conceituais, em Matemática 2, aí, com o meu 7º ano, no Colégio 1º de Maio. O que você vai definir aí, né, conforme o enunciado da lei angular de Tales, é que a soma, conforme o enunciado da lei angular de Tales, o somatório dos ângulos internos de um triângulo, então eis um triângulo ABC ali, convencional, certo? Vértice A, B e C. Então, definir aqui ângulo alfa, beta e gama. O somatório dessas medidas angulares tem que resultar em 180 graus, atendendo a lei angular de Tales. Eu vou pegar aqui um exemplo. Digamos que a gente tem um triângulo equilátero, tá? O que é um triângulo equilátero? Tem todos os lados congruentes. Olha, então seus ângulos internos também são congruentes, tá? Os seus ângulos internos necessariamente precisam medir, né, cada um deles 60 graus. Então você tem 60 mais 60 mais 60, ou seja, 60 vezes 3, que vai te fornecer a medida de 180 graus. Digamos que você tenha, né, nós tenhamos um triângulo aqui retângulo, ok? Reto aqui em A, eu tenho o vértice B e o vértice C. Aí esse ângulo aqui, o gama, mede 30, um exemplo. Esse aqui tem que medir, o beta tem que medir 60. Porque o 30 mais 60, que são ângulos complementares, ou seja, quando se somam, resulta em 90 graus. Mais esses 90 graus aqui vai resultar em 180 graus, atendendo, obedecendo a lei angular de Tales. Ok, amores? Então ficamos por aqui, tá? Até a próxima. Grande beijo, forte abraço. Inscreva-se no canal, deixa o sininho ativado aí e tchau!